né? Pedro, ele até em uma outra denominação, ele é considerado o primeiro Papa. Vejam o peso que isso é relacionado no aspecto religioso da humanidade. Mas era um homem extremamente simples. E essa noite eu quero trazer aqui algumas características da vida desse homem e algumas características da vida dele que elas podem e devem ser aplicadas na nossa vida. Uma característica aqui da vida desse homem chamado Pedro. Ele era um líder firme e decidido. Isso é algo tão interessante da característica natural da vida dele, que Pedro, ele era destemido. Pedro, ele não tinha medo de errar. Pedro, ele não tinha medo de estar à frente. E por várias vezes nós percebemos que Pedro, ele sempre estava à frente das situações. Ele sempre estava indagando. Pedro sempre estava questionando. Pedro sempre estava perguntando. E Pedro sempre estava também dando a sua opinião. Pedro, ele não tinha medo disso, não. Ele se expunha. Para o reino de Deus, ele se expunha. Ele se arriscava, ele não tinha medo de errar. Essa é uma característica que Jesus olhou para a vida de Pedro. E Jesus gostou dessa característica dele. Dessa falta de medo de errar. E muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades porque nós temos muito receio. Pedro, uma das características que ele não tinha era a timidez. Ele não era um camarada tímido, não. Ele não tinha vergonha, não. Não tinha vergonha de errar. A gente vê um pouco à frente que essa característica dele também, em alguns momentos, prejudicava, porque ele era muito despojado, ele não tinha... A rédea dele era solta, mas Jesus gostava dessa característica na vida de Pedro. E Jesus, ele muitas vezes espera isso de nós. Não ter medo de errar. Não ter medo de errar. Não perder as oportunidades. Quer seja dentro da igreja, quer seja lá fora, no teu emprego, quer seja a situação espiritual nossa, quer seja também a nossa situação profissional. Quando a gente olha lá no texto de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 18, a gente vê que Pedro, ele foi o primeiro apóstolo a ser escolhido por Jesus Cristo. Mas Jesus poderia ter escolhido tantas outras pessoas com qualidade. Ele poderia ter escolhido pessoas que na época dele eram pessoas consideradas autoridades, né? Quem sabe daria menos trabalho para Jesus. Quem sabe Jesus não teria que pegar lá desde o início, ensinar tudo. Claro que a Bíblia ela não relata o dia a dia, mas eu fico imaginando o dia a dia de Jesus com Pedro. Não devia ser fácil. Mas Jesus chama ele como sendo o primeiro apóstolo. Essa palavra apóstolo, ela tem um peso tremendo no reino espiritual. E Jesus escolhe a Pedro para ser o primeiro apóstolo dele, para ser enviado. A palavra apóstolo na raiz dela significa isso, ser enviado. Jesus escolhe Pedro. Ele foi o primeiro a responder a pergunta que Jesus fez aos 12, lá em Mateus 16:16. Em Mateus 16:16, a Bíblia nos diz assim, vou ler um pouquinho antes, ali a partir do versículo 14, eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros
que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Aleluia, aleluia, Para Jesus. Pedro. Deus é poderoso, aleluia. Pedro responde, ali, como dizem, né? Meio que na lata. Não, o Senhor é o Messias. E aquilo surpreende Jesus. Essa disposição do Pedro, sem medo de errar. Um camarada ali que não tinha muitos recursos, né? Ele não tinha muitas ferramentas, mas ele não tinha, era medo. Como dizem por aí, não tinha, era medo de ser feliz. A gente vê também em Mateus 14, 28, a gente vê aqui uma passagem tremenda da Bíblia, onde Pedro, ele anda sobre as águas. Aqui ele desafia toda a lógica da ciência, ele desafia toda a lógica da física. Ele anda sobre a água. 14, 28, e nos diz assim, 14, 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou a Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Porque você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Pedro, ele anda sobre as águas. Quem mais andou sobre as águas? Obviamente Jesus, mas quem mais dos outros andou sobre as águas? E ainda ele é tido aqui como um homem de pouca fé. Mas, não contrariando a Bíblia, mas agora meditando um pouco na Bíblia, eu considero que Pedro tinha muita fé. Porque ele se disponibilizou a sair do barco. Ele se disponibilizou a andar sobre a